Com esse tempinho de chuva, nada melhor do que um cafezinho quente para poder começar o dia. Bom dia, meninas! Meu nome é Evelyn e esse eu posso dizer que é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Vamos colocar assim? Bom, gente, eu vim adiando demais para começar a gravar vídeos aqui no YouTube. É algo que eu já tinha no meu coração que eu queria muito começar a fazer, mas eu ficava adiando, procrastinando, criando desculpas para começar. E resolvi, vou começar, vou gravar, vou compartilhar com as meninas o meu dia a dia, como eu faço sendo mãe de um bebê de 10 meses, sendo dona de casa, tendo tudo para fazer. Tenho também uma loja de brechó online, onde eu consigo, mesmo que pouco, tirar uma renda para ajudar dentro de casa. Então são muitos afazeres. E eu tenho certeza que a minha rotina pode te ajudar, pode ter muito a ver com a sua também. Então vamos compartilhar ideias, dicas, informações entre mães, entre mulheres, e assim uma poder ajudar a outra. Benjamin já tá ali se remexendo na cama, já estou escutando o barulho dele. Acredito que ele já tá acordando. Vou tomar meu café aqui rapidinho e já vou correndo lá ver, né, gente? Afinal, não posso deixar um bebê de 10 meses ali na cama sozinho, que pra cair é rapidinho, né? Então deixa eu tomar meu café rapidinho e já dar uma olhada para ver se realmente ele acordou. É o amor da minha vida, amo meu filho. E sim, ele já tinha acordado, já dei o mamar, já deixei ele com o pai. Meu marido tá em casa por esses dias, fez uma cirurgia nos dentes, precisou arrancar os dentes, então ele tá meio que de repouso. E homem, vocês sabem, né? Homem é muito mole para dor e para essas coisas. Então ele tá de repouso em casa, tá me ajudando. Sozinha é muito difícil. Gente, como que é difícil a gente sozinha ter que cuidar de tudo. Mas somos mulheres, né? Não desistimos, somos guerreiras. E por mais difícil que seja, a gente vai tentando. E eu vou tentando dar o meu melhor para conseguir me dar muito bem em todas as minhas áreas. De mãe, de mulher, dona de casa, empresária. A gente tem que ir se ajeitando no que a gente consegue, né? Bom, gente, tô arrumando aqui a cama, tô consertando a arte que o Benjamin fez. Ele deu conta de tirar essa placa da cabeceira da cama. Ele puxou tanto que ele conseguiu tirar. Então já consertei, já tô arrumando aqui o cantinho dos bichinhos dele. Aliás, essa decoração toda do quartinho dele foi eu quem fiz. Achei que ficou muito bonitinho, ficou uma gracinha, apesar de que o Benjamin já arrancou muitas folhas da árvore que tem na parede, já conseguiu arrancar mesmo até um tronco da árvore, e aos pouquinhos ele tá arrancando. Não vou ficar de cabeça quente com isso, né? Gostaria muito que ficasse essa árvore, deu muito trabalho para poder colocar, achei que ficou muito lindinho, mas se ele tá arrancando, eu vou deixar, eu procuro não ficar brigando, não sou uma mãe perfeita, sou mãe de primeira viagem, tô aprendendo muita coisa, então a gente vai tentando, no que a gente vai conseguindo, a gente vai tentando e tentando fazer o que a gente sente o que é correto ou não, procuro não procurar muita coisa na internet, porque, gente, de verdade, se você for acompanhar tudo que diz na internet, em vídeos, tem hora que eu acho que a gente vai ficar realmente louco, porque é muita informação, é muita coisa. Então, algumas coisas a gente vai vivendo na experiência que a gente já tem. Eu já tenho um pouquinho de experiência, né? Ajudei a criar meus 2 irmãos mais novos. Então, tem um pouquinho de experiência ali. Então, a gente vai tentando desse jeito, para não ficar tão louco e achar que a gente tá muito fora da casinha.
Graças a Deus tá dando tudo certo. Meu filho tá bem, tá saudável, tá lindo. Então acho que eu tô indo pelo caminho certo, né? Bom, por aqui eu só vou passar um aspirador no tapete, que tá cheio de papeizinhos brancos, né? Ele acabou rasgando um papel que ele encontrou ali na cama, eu tava estudando ali e deixei um rascunho, ele pegou e acabou picotando o papel e jogando tudo pro chão. Então, por isso eu tô passando o aspirador. Eu já tinha limpado a casa, né? 2 dias antes, eu já tinha dado uma boa limpada na casa. Então, por agora é só mesmo passar um aspirador no quarto para poder catar esses papeizinhos que ele deu uma picotada e já fica tudo certinho, já fica tudo em ordem e a casa já vai mantendo limpa. Gente, eu não consigo fazer faxina na casa, eu não consigo seguir uma lista, uma regra certinho de tudo que eu tenho que fazer. Já desisti disso, eu tô tentando me organizar com isso, em ter uma rotina certinha do que fazer na segunda, na terça, na quarta e por aí vai. Mas por enquanto eu não tô conseguindo, por enquanto eu tô fazendo o que eu consigo. Exatamente isso, o que eu consigo. Então eu levanto de manhã, enquanto ele tá dormindo. Nesse caso, por exemplo, agora nesse momento, eu estou editando esse vídeo e ele ainda está dormindo. Então, eu vou fazendo o que eu posso. Se eu não tenho vídeo para editar, então eu vou lavar uma louça, dar uma organizada na sala, tentar limpar um banheiro e a gente vai fazendo o que a gente consegue. E assim ficou o quartinho dele, tudo bem organizadinho, pelo menos no meu ver, está organizadinho, tá arrumadinho. No que eu posso fazer, eu vou fazendo e acho que vai dando certo. E ficou bonitinho, né? Ficou uma gracinha. Tá bem limpinho, bem organizadinho. Bom, vou partir pra louça. Me perdoem, mas eu não consegui lavar a louça na janta, gente. Não é sempre que eu consigo lavar a louça na janta. Quando eu consigo, quando dá, quando ele consegue dormir um pouquinho mais cedo, eu até venho. Lavo a louça, eu gosto sim de deixar a louça lavada para o outro dia, porque você levanta, você vai tomar um café da manhã com a louça lavadinha, com a louça limpa. Gente, é outra coisa, né? É outra coisa, é muito bom. Mas nem sempre eu consigo e tá tudo bem, eu não me cobro quanto a isso. Como eu falei para vocês, ter um bebê em casa toma muito do nosso tempo e eu procuro no meu máximo ficar com ele, brincar, aproveitar o meu filho o máximo que eu posso. Então eu não fico tão louca em ter que manter a casa 24 horas por dia limpa e organizada. Não, gente, não faço isso. Vou limpando, vou organizando conforme eu consigo, conforme dá. Quando eu consigo ter ajuda, né, do meu marido, da minha mãe, meus irmãos, eles moram do lado, então eles conseguem me ajudar bastante, então eu vou tentando fazer o que eu posso mesmo. Eu não deixo, de maneira alguma, de brincar com o meu filho, de ficar com ele, de andar no quintal. Eu não deixo de estar com o meu filho para poder lavar uma louça, lavar um banheiro. Gente, não. Eu faço sim, eu limpo, eu organizo, mas eu vou fazendo conforme eu consigo. Eu procuro tentar aproveitar ele muito. Nesse momento o pai estava com ele, como vocês viram. O pai estava ali com ele, enquanto eu estava lavando a louça, né? Então ele já estava ali, já estava dando um cafezinho da manhã para ele, brincando com ele, cuidando. Então tá me ajudando muito, meu marido poder estar ali, poder me ajudar. Isso é muito importante. Quando a gente tem uma ajuda, gente, é muito importante. Ajuda bastante a gente, porque sozinha é muito difícil. Bom, por aqui a louça já terminei. Lavei o cestinho de lixo. Eu tenho uma bucha para cada coisa que eu vou lavar, né? Na pia. Tenho uma bucha para louça geral de casa. Tenho uma bucha para as coisas do Benjamin. Tenho uma buchinha menor para pia, para os cestinhos de lixo. Então eu gosto de manter tudo separadinho, que eu acho mais higiênico, né? Depois que eu
termino a louça, eu gosto sempre de passar um paninho com um removedor de citronela. Eu acho que deixa um cheirinho tão gostoso de limpeza, fica muito bom. Passo no lixinho também, que evita de ficar vindo moscas, né? Formigas, então é muito bom e deixa super cheirosinho. Pia limpa, organizada. A louça eu não seco, tá, gente? Eu deixo a louça secando. Depois, quando eu for lavar a próxima louça, que provavelmente será do almoço, essa do café já vai estar seca, então eu guardo. Dando uma organizada na lavanderia, tá uma bagunça com os panos todos espalhados, porque na noite choveu, os panos estavam no varal do quintal, acabou molhando. Meu marido correu para recolher, mas não tinha aonde colocar e ele deixou espalhado pelo meu cantinho de lavanderia, que é bem pequenininho, como vocês estão vendo. É uma cozinha, esse espaço é um espaço meio que amplo, sabe? No cantinho fica ali minha lavanderia, aí já junto tem a minha cozinha, a minha mesa, tem um sofá pra gente ficar um pouco mais à vontade, tem minhas plantas, que eu amo plantas, vocês vão ver ao longo dos meus vídeos que eu tenho muita planta, eu gosto muito de planta, eu acho que dá uma energia muito boa pra casa, então é ótimo, gente, tenha plantas em casa, porque faz toda a diferença, deixa um clima muito bom, muito gostoso. Vocês vão ver o quanto faz a diferença ter plantas em casa. Tô organizando o meu plano, né, para hoje, meus planos para hoje era lavar o quintal, né, e lavar alguns calçados que eu tenho, tanto nos baldinhos ali separado, quanto mais lá atrás, né, perto da porta, vocês podem ver que tem alguns sacos ali, né, algumas sacolas, que são calçados, tanto meu de uso quanto do brechó. E a maioria, né, infelizmente, assim, vem muito sujo, né, muito surradinho, então não gosto de trabalhar dessa maneira, eu gosto de ter um trabalho mais impecável com as peças que eu vendo, eu sou bem cuidadosa e zelosa com isso, então eu procuro sempre lavar e fazer curadoria em todas as peças, sendo calçado, roupas, então eu deixei os sapatos ali separados para poder lavar, deixar para secar. Mas como o tempo virou e choveu à noite, ainda tá chovendo, como eu mostrei no comecinho do vídeo, ainda tá chovendo, vocês vão ver que vai ficar chovendo o dia todinho. Ao longo do vídeo eu vou mostrar novamente. Então não teve como eu lavar os calçados, né? Não teve, eu precisava que tivesse um pouquinho de sol para poder lavar, para ficar limpinho, né, cheirosinho. Então eu vou me organizar, me programar para lavar num outro momento. E eu gravo aqui para vocês verem como que eu faço a curadoria certinho das peças. Bom, por aqui agora eu vou dando uma limpadinha na minha máquina, que aliás está quebrada, né? Ela só tá funcionando a parte da centrifugação. Gente, tá sendo tão difícil para mim ficar com a máquina desse jeito. Graças a Deus eu tenho o tanquinho, né? Onde eu consigo lavar as roupas no tanquinho. E aí eu vou enxaguando no tanque, coloco no tambor ali no cesto, com amaciante e vou colocando na máquina para centrifugar. Mas dá muito mais trabalho. Vou comprar uma assim que possível, né? Assim que der, eu vou estar trocando, vou estar comprando uma outra máquina. Mas por enquanto eu vou levando com essa somente centrifugando e já vai me ajudando. Agora eu vou estender os panos, né? Que eu tinha comentado, que meu marido recolheu. Já estavam quase secos quando a gente foi dormir, não esperava que fosse chover. E acabou chovendo, acabou molhando a maior parte deles. Então eu vou estar estendendo nesse varalzinho de chão, que é um varal que me ajuda bastante. Tem o varal no quintal. Meu quintal é espaçoso, né? O varal pega bastante sol. Mas em tempo de chuva, assim, não tenho um varal interno, né? Eu só vou ter mesmo esse de chão, que me ajuda bastante. E o pequenininho de parede, como vocês viram. Mas ele é pequeno, então uma peça muito grande, assim, ocupa muito espaço, né? Então eu procuro colocar coisas mais pequenas, guardanapo, o avental, né? Costumo colocar lá e deixar para secar, né? E enquanto me libera espaço lá para fora.
E assim eu vou fazendo, meninas. Como vocês podem estar vendo, eu levantei, eu não me programei em fazer nada, eu não tive o objetivo de que hoje eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo. Eu vou fazendo o que dá e conforme dá. Então, lavei a louça que eu não tinha lavado na noite anterior, estendi os panos, né, que acabaram molhando. E o que dá para eu ir fazendo, eu vou fazendo. Como eu disse, meu marido agora em casa, ele tá conseguindo me ajudar um pouco mais, né? Então ele consegue, ele ficando com o Benjamin, eu prefiro até fazer as coisas porque eu gosto das coisas feitas do meu jeitinho. Eu tenho esse toque comigo, então quando alguém faz, né, para me ajudar, eu fico muito grata, fico muito agradecida. Mas parece que não é a mesma coisa quando a gente mesmo faz, né? Então eu gosto de fazer, eu tenho meus toques assim de limpeza e eu sofro um pouco na questão de organização. Com organização, realmente eu não sou muito organizada, tá, gente? Eu pego bastante nessa questão de organização. E com o brechó, depois que o brechó, né, entrou pra minha vida, ficou um pouco pior ainda, que vocês vão ver, né, conforme os vídeos que eu for postando aqui. Tem muita roupa espalhada pela minha casa, então isso me dá um pouco de agonia, mas infelizmente eu não tenho muito espaço, eu preciso deixar, né, vamos se dizer assim, o estoque do brechó dentro da minha casa, porque no salãozinho mesmo que a gente fez, né, para eu conseguir trabalhar, ele é muito pequeno, então eu não consigo deixar tudo lá no salãozinho, então algumas coisas sim tem que ficar dentro da minha casa, então acaba ficando muita roupa espalhada, calçado, e isso me incomoda. Mas por enquanto é assim que vai ser, é assim que vai ficar. Eu amo brechó, gente, eu amo trabalhar com brechó, é uma coisa muito gratificante para minha vida. Foi um projeto que Deus criou. Em outro momento eu quero falar certinho como surgiu, como aconteceu e como que eu trabalho, e tudo certinho, tá? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou trazer para vocês também. Então eu amo muito brechó, gosto muito, mas também é muito trabalhoso, é muito cansativo. Essa questão mesmo que eu disse para vocês, de ter toda essa bagunça do brechó também dentro da minha casa é algo que me incomoda e me incomoda bastante. Então, se for os planos de Deus, se der certo aqui no YouTube, se eu conseguir uma renda aqui no YouTube para poder ajudar dentro de casa, talvez pode ser que em algum momento eu resolva parar com o brechó, ou pelo menos dar aquela pausa, uma pausa boa mesmo, para dar uma aliviada, porque é cansativo. É cansativo, é exaustivo, principalmente na mente, né? Na cabeça da gente. Trabalhar com o povo, né? Trabalhar com o público não é fácil, é o que muitas pessoas dizem. Graças a Deus eu tenho muitas clientes que são maravilhosas, mas também tem aquelas pessoas que eu sempre digo que eu acho que acordou com a intenção de tirar as pessoas do sério e às vezes me colocam na mira, né? Então, isso é bem complicado, é bem difícil. Mas eu sou muito grata, amo o que eu faço com muito amor, trabalho com muito amor, minhas clientes amam o meu trabalho. Então, eu vou fazendo até Deus me preparar algo melhor, até Deus me preparar algo que vai me trazer uma renda melhor para minha vida e assim a gente vai fazendo. Bom, eu acho que dá para vocês perceberem um pouco como é minha área externa aqui de fora, né? Como eu mostrei para vocês. Tem uma pia, o meu cantinho da lavanderia, a minha mesa, que eu tô amando a minha mesa desse jeito, tá, gente? A minha mesa, como dá para perceber, são duas mesas de granito, né? Duas mesas de granito que eu acabei juntando as duas e deu certo. Na verdade, uma era um pouquinho maior do que a outra, e eu consegui, assim, eu falo que milagrosamente, né? Eu consegui um rapaz que cortou a mesa maior e deixou as duas do mesmo tamanho, gente. Ficou perfeita. Eu estou amando a minha mesa assim. O meu sonho, né, é ter uma mesa comprida dessa de madeira, né, gente? Mas, por enquanto, o sonho tem que ficar somente nos sonhos, né? Mas um dia eu vou ter.
Mas eu tô amando ela desse jeito que ela tá, ela ficou muito gostosa. Aquela pausa, né, para dar a frutinha do Benjamin. Eu vou dar agora na parte da manhã, né, no horário da frutinha, antes do almoço. Eu vou estar dando kiwi. Gente, esse kiwi eu nunca tinha visto. É um kiwi baby. Ele é bem pequenininho, tá? Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram. O sabor é o mesmo do outro kiwi, tá? É a mesma coisa, tem aquele mesmo azedinho do outro. Mas eu nunca tinha visto ele pequenininho, kiwi baby. Eu achei uma gracinha, eu achei muito bonitinho. Na verdade foi a mãe, né? Foi a minha mãe quem trouxe pra ele, vó coruja, né? E ela viu e ela sabe que ele ama kiwi, ele ama coisa azeda, gente. Incrível como ele ama comer coisinhas mais azedas. Então ela sabendo disso, ela viu, já trouxe pra ele. Olha que coisa mais linda, gente, que eu amo meu menino. Ai, eu tô sendo tão feliz nessa minha experiência de mãe. Juro pra vocês que eu fiquei com muito medo de não saber ser mãe, né? De não conseguir ser mãe. Aquelas paranoia que a gente tem na cabeça, né? Mas tá dando tudo certo, graças a Deus, tá funcionando, tão bem, tamo indo. É uma luta diária, mas tamo indo. E enquanto eu tô dando aqui a frutinha dele, meu marido tá preparando o almoço. Exatamente, gente, ele tá preparando o almoço. Estamos juntos há 5 anos. Quando ele veio, né, quando a gente começou a namorar, vamos se dizer assim, gente, ele não sabia ferver uma água, tá? Ele não sabia ferver uma água, ele não sabia fazer um nada. Pra dizer que ele não sabia fazer nada, 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 gente, ele sabia fazer um miojo, tá? Então, quando às vezes tinha que ficar sozinho na casa, né, que ele morava com a mãe dele, às vezes ele acabava ficando, né, por 3, 4 dias sozinho, que a mãe viajava e ele acabava ficando sozinho. Ele passava os 3, 4 dias comendo miojo, gente. Eu não sei como aguentava, né? Mas tá bom. Depois que a gente começou a namorar, eu fui pegando no pé, porque eu gosto de ensinar também, eu gosto de estar por ali. E hoje ele sabe cozinhar e faz muita coisa boa. Tempinho de chuva ainda, como vocês estão vendo. Agora a chuva tá um pouco mais forte, tá, do que tava. Benjamin já mamando novamente, como vocês estão vendo, né? Eu consigo, tá, gente? Ele tá naquela fase de introdução, aquela fase que ele mama no peito, ele come e tá dando certo. Amo amamentar, gente. Amo de verdade, apesar de que tô naquela fase que eu tô sentindo que tá diminuindo bastante o leite, assim. Eu tô sentindo um pouco aquela fase do desapego dele do peito. Tem hora que, ai, quando eu paro pra pensar, já me dá uma dorzinha no coração. Na minha cabeça, eu gostaria de amamentar pelo menos até os 2 anos, tá? Mas eu sinto que não vai. Sinto que não vai. Ele tá com 10, fez 10 essa semana. Se ele conseguir, se eu conseguir, pelo menos até 1 ano de idade, eu já vou ficar muito feliz. Não esperava nem que eu fosse conseguir amamentar. Sofri muito no começo, muito, muito mesmo. Coisas assim, experiências que eu quero compartilhar com vocês aqui. Até para algumas mamães que ainda estão esperando seus bebês, né? Eu acho que vai ter muita coisa pra gente compartilhar, pra vocês irem aprendendo muita coisa. Eu fui aprendendo mesmo na raça ali, tá, gente? Não teve como, procurei vídeos e nunca soube, então muitas coisas eu fui aprendendo na raça. Mas eu tô amando ser mãe, amando a minha maternidade. Eu acho que eu acabei tendo meu bebê já um pouco mais velhinha, vamos dizer assim, né? Perante aos médicos e tal. Mas ainda assim eu me senti uma adolescente de 17 anos, tá, gente? Eu engravidei, eu já tava com 35, mas eu me senti uma adolescente de 17 anos. Por um momento eu pensava, eu ainda sou muito nova pra ter um filho. Brincadeira, né, gente? Mas eu acho que eu fui adiando tanto que adiei demais. Eu digo adiei demais, né, gente, pelo fato de que os meus sonhos, assim, né, os meus planos nessa questão da maternidade era ser mãe de 2, né, era ter 2 filhos.
E eu gostaria muito de dar um intervalo de uns 3 anos de um para o outro, né, pelo menos. Eu engravidei com 35, né, tive meu bebê com 35, com 36, com 36, gente, tô me perdendo nas contas. E então, eu dar um intervalo, né, de 3 a 4 anos, eu já vou estar praticamente com 40 anos de idade. Pelo menos os médicos aqui da minha cidade já consideram uma idade mais delicada, né, para se engravidar, para se ter um filho, né. A minha gravidez, graças a Deus, foi muito abençoada, não tive problema nenhum, nenhum mesmo. Eu tive um pouquinho de pressão alta, gente, no pós, depois que o meu bebê nasceu. Eu comecei a ter uns picos de pressão alta ali. Foi coisa rápida, tomei o medicamento para pressão e já resolveu assim e tal. Mas foi muito tranquila. Mas os médicos acham meio, né, acham que começa a ser uma gravidez de risco, né, depois dos 40. Então eu não sei, eu fico com um pouquinho de medo. E para eu engravidar agora, assim, não tem condições, não dá, gente, não dá. Eu fico, assim, assustada quando eu vejo algumas mamães que tiveram bebês né, e já engravidaram com o bebê tendo menos de 1 ano e já engravidaram de novo. Eu fico, meu Deus, como faz? Como que acontece? Como que dá conta, né? Como que dá conta? Acho lindo tudo assim, mas eu acho que se acontecesse comigo, né, que eu, lógico, não tô livre de acontecer, pode acontecer, né, a gente me previno, tomo meus remédios e tudo, mas eu acho que o susto é enorme, né, eu acho que eu ficaria completamente em pânico, lógico que não teria o que fazer, né, engravidou, vamos ter que cuidar tudo, mas eu acho que pra mim seria um susto, e também não gostaria de engravidar agora, né, gente, porque eu tô amando a minha gestação com o Benjamin, a minha gestação não, a minha maternidade, né, com o Benjamin. Tô amando ser mãe, tô amando cuidar dele. É uma experiência nova para minha vida. Então eu quero poder aproveitar isso. Eu penso na minha cabeça, tá? Não sei quem for mamãe, quem tiver 2 filhos a mais aí, e principalmente quem teve filhos assim num intervalo bem pequeno, pode até tá me falando se é por aí ou não, tá, gente? Eu acho que isso aqui é uma troca de experiência. Mas eu acho que ter um filho já seguido do outro, eu acho que acaba sendo muito difícil você conseguir se dedicar, né, para os dois, assim, dar tanta atenção para os dois. Querendo ou não, a gente acaba, eu acredito, né, que a gente acaba se dedicando mais ao mais novo, né, que precisa de um pouco mais de cuidado, eu acho, assim, não sei. Então, é algo que eu procuro não, sabe? Se for a vontade de Deus, que um dia eu ainda venha ter um outro bebê, eu vou ficar muito feliz. Não quero agora, porque eu quero poder aproveitar bastante meu Benjamin, essa fase dele deliciosa que ele tá. Quero poder aproveitar bastante. Mas quando ele tiver lá uns 2 anos e meio, 3 anos, se for a vontade de Deus, que eu volte a ter um bebê, né, que eu engravide novamente, que eu tenha um bebê novamente, com certeza eu vou ser muito feliz em ser mãe novamente, né? Se for assim a vontade de Deus. Bom, gente, eu já vou ajudar agora o meu marido. Vou preparar a mesa, né, pra gente poder almoçar. Já vou preparar o almoço também do Benjamin. Eu gosto sempre de dar o almoço para ele antes mesmo da gente almoçar, a não ser que for um caso dele estar dormindo, né? Aí eu procuro não acordar, deixo ele dormindo. E quando ele acordar, eu vou e dou o almoço para ele. Mas se ele estiver acordado, eu procuro já dar o almoço dele, a janta, né? Sempre antes da gente tá comendo, eu já dou a comidinha dele, porque assim a gente consegue almoçar mais tranquilo, até porque o Benjamin, ele almoça, e aí ele já vai ter aquele soninho dele, ele vai dormir, e a gente vai poder almoçar mais tranquilamente, vou poder lavar a louça do almoço e fica tudo certinho. Bom, esse é o meu neném. Olha que lindinho, gente. Ele tá coisa mais deliciosa. Tá todo encapotado, lógico, porque tá friozinho, tá chovendo.
E essa minha cozinha, ela é aberta, né? Então acaba entrando um ventinho bem geladinho, né? Então eu já deixo ele todo capotadinho. Hoje o almoço do Benjamin é um caldo de mandioca com mandioquinha que eu tinha feito no dia anterior e arroz, né? Arroz e o caldo de mandioca com mandioquinha. Coloquei os temperos naturais que eu gosto de colocar aos pouquinhos, né, gente? Eu tô encaixando alguns temperinhos naturais na alimentação dele. No comecinho era só mesmo uma pitadinha de sal, para não dizer, né? Hoje eu já coloco salsinha, cebolinha, dependendo da comida, eu já coloco um pouquinho de açafrão, páprica, salsa desidratada, orégano, algumas coisas assim, temperinho naturais. E lógico, né, gente, alho e cebola eu preciso colocar, porque senão fica uma comida muito insossa, né? Aí ele não vai comer mesmo, né? Terminei já de dar o almoço, comeu tudo, graças a Deus. Ele come muito bem, ele não tem frescura. Ele não gosta, gente, eu já testei, uma coisa que ele não gosta é peixe, não gosta de peixe. O frango eu tenho que colocar tipo desfiadinho em alguma sopinha, alguma coisa, porque senão ele não come também. Peixe, frango, ovo, ele também não gosta muito, então quando eu dou tem que ser ali disfarçadamente, porque senão não tem como, ele não vai comer. Agora, a carne moída ele gosta, mas a paixão dele é o arroz e feijão. Se tiver só o arroz e feijão, ele come muito, ele ama. Bom, esse foi o almoço que o marido fez. Ele recriou um macarrão alho e óleo, tá? Não tá somente alho e óleo, como vocês estão vendo. Ele colocou algumas coisinhas além, né? Bacon, calabresa. Ficou uma delícia, gente, de verdade. Comemos, né? Meia travessa, tava muito bom, tava muito gostoso. E ele fez também filé de peixe, né? Filé de tilápia, ele fritou, que a gente tinha aqui. Empanou bonitinho, fritou, ficou muito bom. Aí vocês vão vendo, né? Como eu falei pra vocês, um homem que não sabia esquentar uma água, ferver uma água, né? Que vivia somente de miojo. Hoje ele consegue fazer vários tipos de comida, assim, muito boa. Vou estar mostrando pra vocês aqui nos vídeos que a gente for gravando, que a gente for fazendo. Ele não gosta de aparecer, ele morre de vergonha, tá? Mas quando ele estiver fazendo alguma receitinha bacana, legal, eu vou tentar gravar pra vocês, assim, pra vocês verem. Porque, gente, fica muito bom. Eu amo cozinhar, amo a minha comida, amo de verdade. Mas quando a gente come a comida de outra pessoa, que você sabe que fez, né, com carinho, com gosto, assim, parece que o sabor é diferente, né, gente? Parece que muda, assim, é muito bom. E por aqui, agora eu vou lavar a louça, né, do almoço. Tô aguardando a louça que eu deixei do café da manhã. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de ficar secando. Os guardanapos, tem alguns guardanapos que eu percebo que fica soltando, né, fiapinho. Então, eu não gosto de usar esses guardanapos, né? Eu prefiro deixar que a louça seque sozinha. Como eu falei pra vocês, essa minha cozinha é uma cozinha aberta, então acaba tendo bastante ventilação. Então, rapidamente a louça já seca sozinha. E aí, a louça secando, quando eu for lavar a próxima, eu já aguardo, né? E então agora eu vou lavar a louça do almoço. O Benjamin tá quietinho, tá lá com o pai, tá brincando com o pai, então assim eu consigo, né, tá lavando a louça, deixando tudo em ordem, tudo limpinho. E como eu disse pra vocês, gente, essa é um pouco da minha rotina. Eu faço o que dá, eu vou fazendo o que dá. Eu vou sim criar rotina, né, de ter tudo certinho, do que fazer nos dias certinho, para eu não me perder. E eu vou mostrando aqui para vocês o que é mais fácil de eu me adaptar, porque realmente tem coisas que não dá pra gente fazer, a gente tendo um bebê, principalmente quando a gente está sozinho, né? A gente tem que parar bastante para se dedicar ao bebê, então não tem como às vezes seguir regras assim, mas eu quero fazer, eu preciso ter assim certinho, sabe? Uma lista do que fazer, porque para mim é mais fácil. Eu consigo me adaptar melhor a isso, né? Se eu tiver tudo anotadinho e poder ir acompanhando. Porém, nem sempre eu vou conseguir cumprir com todas as tarefas, porque eu preciso me dedicar ao meu filho, cuidar do meu filho,
mas eu vou fazendo o que eu posso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo. Fiz com muito carinho mesmo, com muito amor. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem por aqui, continuem me acompanhando e comentem o que vocês acharam. Por favor, me deem dicas de como manter uma rotina bem legal, bem organizada. Eu vou amar ler as mensagens de vocês.